Olá, assombrados! Eu sou a Ana Paula e vou contar vários relatos sobre ajuda divina para vocês. Histórias assombradas. Então, pessoal, como está chegando o Natal, essa coletânea e temática a gente resolveu fazer sobre ajuda divina, né? Nada melhor do que relembrar uma boa ajuda divina que todos nós recorremos sempre. E esses relatos vêm mostrar que esses pedidos de ajuda são realmente atendidos. Vamos começar então com o milagre do Padre Damião. A moça que nos conta esse relato tem 27 anos e mora na Espanha, mas o relato que ela vai contar não é dela, e sim de uma senhorinha de 90 anos. Ela vai chamar essa senhora de Mariluz. Ela conta que trabalha fazendo companhia a essa senhora, então ela passa o dia conversando e olhando ela. E no dia 17 de dezembro agora de 2018, a senhora Mariluz relatou para a moça que nos conta esse relato um milagre da vida dela, e relatou com lágrimas nos olhos. Então, como a moça que nos conta esse relato comentou aqui, a dona Mariluz é devota do Padre Damião. É uma católica fervorosa e de muita fé, e mesmo aos 90 anos de idade, ela é muito lúcida. Então ela jura que essa história que ela contou é real. E as filhas dessa senhora, quando indagadas pela moça que nos conta esse relato, confirmaram que ela realmente a vida toda contou essa história. Bom, essa história aconteceu em 1960, ela não se lembra direito quando, ela só sabe que foi antes de Cuba ser comunista, porque ela conta que morou em Cuba antes disso por conta do trabalho do marido dela. E o relato acontece quando a filha mais velha da senhora Mariluz ficou doente. Na época ela tinha 3 ou 4 anos de idade. Mariana, a filha dela, estava com catapora, porém era uma catapora muito forte, acometeu o corpo todo dela. A pobre criança ficou muito mal, a febre não baixava, ela não conseguia comer nada, ficava só na cama. E ao passar os dias, nem a febre nem a catapora passavam, não iam embora. Então, o pior que pode acontecer a uma mãe aconteceu. Ela ouviu da boca do médico que Mariana não tinha mais muito tempo de vida, que ela estava morrendo. Não tinha mais o que fazer. Lembrando que isso foi na década de 60, a medicina não era como é hoje, né? Mariluz chorou muito, pegou sua filha nos braços, levou para casa, esperando o pior acontecer. A sua filha morrer. Ela chorava muito, as suas vizinhas vinham ajudá-la com a menina, que naquela altura só tomava água. Ao cair da noite, Mariluz estava rezando a Deus e a Virgem de Fátima para que desse uma luz a ela. Quando, de repente, ela vira e olha do lado e viu na mesa uma revista católica que tinha na capa o Padre Damião. A dona Mariluz ainda conta que essa revista apareceu do nada ali, porque ela diz que não comprou essa revista e nenhuma vizinha deixou ali também, então ela não sabe como essa revista apareceu ali em cima da mesa do lado dela. E nessa revista contava a história desse Padre Damião, que nasceu em 1830 e quando adulto ele foi para uma ilha onde só tinha leprosos e ele foi para essa ilha para ajudar a cuidar desses leprosos. E ele acabou falecendo lá também com lepra. Ele acabou pegando a hanseníase, né? E acabou morrendo por conta da mesma doença que ele ajudava a cuidar. E por isso ele é conhecido pelos devotos como o Santo da Cura. Mariluz não pensou 2 vezes. Ela recortou a foto do padre ali da revista, colocou dentro de um saquinho para proteger a foto, pegou o saquinho com a foto, colocou embaixo do travesseiro da filha dela e então ela começou uma novena ao Padre Damião. E então ela rezou muitas vezes, ela nem sabe dizer quantas vezes ela rezou ali até cair de exaustão. Ela se deitou ali ao lado da filha dela, na cama, e ali ela dormiu. E não sabe dizer que horas mais ou menos era, mas já era de manhã, quando ela acordou com uma mãozinha pequena tocando no braço dela. Quando ela abriu o olho e viu, era a filha dela, Mariana. E Mariluz, emocionada, olhou para a menina e perguntou se ela estava bem. E a pequena respondeu que sim, que estava bem e estava com vontade de comer peixe.
Mariluz ficou tão feliz que foi chamar as vizinhas. Só que era um domingo. Ela queria comprar um peixe para fazer para a filha, que há tempos não comia nada, não comia nada, só bebia água. E agora ela queria comer peixe. Então ela saiu para procurar um peixe, embora fosse domingo. Então uma das vizinhas ficou cuidando da menina enquanto Mariluz foi atrás de uma peixaria e acabou encontrando uma peixaria que era de uma conhecida dela que estava meio aberta, porque a dona estava lavando a peixaria. Imediatamente ela contou ali a história da filha dela que não comia e tal, e agora ela estava pedindo por peixe. Então, prontamente, a dona da peixaria deu um peixe para ela. Ela nem cobrou pelo peixe, ela ficou emocionada com a história que a dona Mariluz contou. E ela ainda disse que não sabe se tem no Brasil, mas o peixe era uma merluza. Acho que tem, porque eu compro no mercado filé de merluza. E com muito custo, Mariluz preparou o peixe e Mariana comeu com vontade. E ao passar dos dias, Mariana foi melhorando milagrosamente. Acabou que a notícia se espalhou pela vizinhança e agora, cada vez que uma criança ficava doente, eles chamavam a dona Mariluz para ir curar essa criança junto com o padre Damião. E lá ia a dona Mariluz com muita fé e com muita alegria ajudar essas crianças. E ela jura de pé juntos que com a ajuda de Deus e desse santo, ela pôde curar várias crianças. Até em hospital ela foi curar uma garotinha uma vez. A dona Mariluz não sabe detalhar quais eram as doenças que ela ajudava a curar ali, mas parece que eram de todo tipo. E ela agradece a esse santo por toda a ajuda que ele já deu e carrega a foto dele em todo lugar que ela vai. E ela pediu para contar esse relato para poder ajudar outras pessoas também. E aqui ela manda algumas fotos desse santo Damião. Aparição de Nossa Senhora em Salvador. A moça que nos conta esse relato é do Paraná, de Engenheiro Beltrão. E ela conta que essa história ocorreu com um seminarista de Umuarama, que é uma cidade próxima de lá, e que foi até a cidade dela para fazer um retiro, Shekinah. Então, a partir de agora, o relato é desse seminarista. Então ele conta que uma vez ele estava em Salvador e disseram que lá tinha um menino que tinha visão de Nossa Senhora. Então ele e um outro amigo dele, também seminarista, foram até esse menino para conhecê-lo. Chegando lá, o menino não estava, ele estava viajando. Então eles conversaram com os pais do menino e perguntaram aos pais como eles descobriram que o menino tinha visões de Nossa Senhora. E eles disseram que sempre que esse garoto chegava da escola, quando ele descia do ônibus, ele desmaiava em frente à casa. E eles ficavam muito espantados com aquilo e preocupados, até que o menino explicou o que acontecia. E ele contou que sempre que ele chegava, tinha uma mulher toda de branco o esperando e vinha abraçá-lo. E quando ela o abraçava, ele não aguentava e caía. E ele, o seminarista, também querendo ter essa visão, foi até o local onde eles diziam que ele via a santa na frente da casa. E ficou lá parado esperando, porque ele queria ver também. Mas aí ele não viu nada. Então ele não acreditou muito nessa história. Então a mãe dele pegou alguns feijões, fechou a mão e disse que o vizinho dela tinha uma fazenda que estava prestes a colher feijão. E esse vizinho pediu para o filho dela que quando ele visse Nossa Senhora, era para pedir para ela que a plantação de feijão dele não morresse. E o garoto disse que sim, que quando a visse ele pediria a ela isso. Então, quando ele viu Nossa Senhora, ele realmente pediu isso a ela e disse que ela respondeu que era para deixar com ela, era para ficar tranquilo que ela iria cuidar da plantação. E o homem conta que quando foi colher os feijões, todos os feijões estavam em forma da pomba branca da paz. E segundo o seminarista, quando a mãe do menino entregou aqueles feijões a ele, ele se ajoelhou no chão e começou a chorar, pedindo perdão a Deus por ter duvidado. Milagre de Santa Luzia. O moço que nos conta esse relato diz que quando tinha por volta de 7 anos de idade, ele tinha que usar óculos e ele odiava usar óculos. E um dia a mãe dele o levou forçado a uma missa de Santa Luzia. Quando eles chegaram lá na missa, o padre contou a história de Santa Luzia, né?
E aí a mãe dele pediu a ele que rezasse a Santa Luzia pedindo a cura dos seus olhos, para que ele não usasse mais aqueles óculos, e que prometesse a ela que todos os anos, se ele fosse curado, todos os anos ele iria à missa de Santa Luzia. E ele disse que assim ele fez. Afinal, ele já estava lá, não tinha nada a perder. Alguns dias depois, ele conta que estava dormindo numa barraca que ele tinha, que ele armava na varanda da casa dele. E quando ele acordou, ele viu os óculos dele ao lado dele, esmagado, estilhaçado, todo quebrado. Os óculos estavam destruídos. Ele conta que parecia que tinha passado um carro em cima dos óculos. É claro que ele tomou uma bronca da mãe dele e teve que voltar no oftalmologista. Afinal, ele precisaria fazer outros óculos, né? Mas assim que o oftalmologista olhou nos exames dele, ele disse que deveria ter algum erro no exame anterior, porque a visão dele estava perfeita. Agora, todo dia 13, ele vai à missa para pagar a promessa. O poder da oração do Pai Nosso. A moça que nos conta esse relato tem 31 anos e mora em Embu das Artes, São Paulo. E ela diz que a história que ela tem para contar aqui é da avó dela, que faleceu no ano passado, mas era assim uma mulher de uma fé inabalável. Então ela conta que a avó dela foi casada, teve 4 filhos, só que o avô dela era um homem muito difícil e ele não dava dinheiro suficiente para as despesas da casa. Então, frequentemente, a avó dela passava necessidades junto com os 4 filhos. Então, em uma tarde, a avó dela se revoltou. Pegou os filhos pequenos, né, os tios da moça que nos conta esse relato e a mãe dela, e disse: chega dessa situação de miséria. Somos filhos de Deus e merecemos algo melhor. Merecemos ter uma vida melhor. Vamos todo mundo ajoelhar no chão e rezar o Pai Nosso até a frase: o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E só vamos terminar a oração a hora que Deus nos der o que comer hoje. E assim foi feito. Eles oraram e pararam nessa parte da oração, esperando que um milagre acontecesse. 3 horas depois, uma vizinha bateu na porta da casa deles e levou para eles frutas e verduras que era do sítio dela, que ela tinha colhido. Em seguida, outro vizinho bateu na porta e mandou carnes, frango e manteiga. E daqui a pouco, um outro vizinho, que era padeiro, mandou ali pães e doces. E por aí foi. Ela só sabe que a casa dela ficou completamente abastecida. E diz que os tios dela e a mãe dela ficaram loucos com tanta fartura naquele lugar, sendo que poucas horas antes eles não tinham nada o que comer. Só que a avó dela não deixou ninguém comer nada. Antes, se ajoelharam e rezaram, terminando aquela oração. E aí depois eles puderam matar a fome. E a moça que nos conta esse relato diz que sempre lembra dessa história para ela se inspirar e ter fé. E ela termina dizendo que sente falta da avó dela e espera um dia ser metade da mulher de fé que era a avó dela. Ajuda espiritual. A moça que nos conta esse relato diz que ela vai contar aqui algo que aconteceu com o filho dela quando ele tinha 7 anos. Hoje ele tem 28 anos. Ela conta que foi uma época muito difícil. Ela tinha 2 filhos, uma menina de 3 anos e o mais velho dela com 7 anos. Então um dia a filha dela teve uma crise muito forte de alergia à lactose. E a moça que nos conta esse relato ficou internada com a filha por 4 dias no hospital. Ela conta que estava muito cansada. Ela diz que só quem já passou por isso para saber como é acompanhar uma criança doente por dias no hospital. Mas graças a Deus ela melhorou e elas voltaram para casa. E naquela noite ela pediu para Deus ajuda e proteção à família dela, porque além de tudo eles estavam passando naquele momento por um grave problema financeiro. E aí ela dormiu. E quando foi por volta das 2 da manhã, mais ou menos, ela se levantou como de costume para olhar os filhos dela. E ela nem queria acreditar quando ela viu que o mais velho dela, de 7 anos, estava ardendo em febre e respirava mal. Sim, ele sofria com bronquites desde bebê. Então ela saiu correndo com ele para o hospital e foi constatado que ele estava com pneumonia dupla. E lá estava ela mais uma vez com um filho no hospital.
E ela diz que quando o medicaram e ele dormiu, ela foi até o banheiro e chorou muito. E ela perguntou para Deus por que aquilo estava acontecendo, por que tudo aquilo estava acontecendo daquele jeito. E ela passou 2 dias com ele no hospital e eles não liberaram o menino para ir para casa. E na terceira noite ela disse que se sentou na cadeira de ferro ali do hospital público, que ela já quase morava de tanto que ela já estava lá no hospital com as crianças, apoiou a cabeça no colchão, né, da cama que o filho dela estava deitado, porque ela tinha que ficar alerta o tempo todo para ele não perder o acesso da veia. E aí ela dormiu. Mas logo ela observou um médico estranho que entrou ali e começou a examinar o filho dela junto com uma enfermeira. E então ele colocou alguma coisa no soro do menino. Imediatamente ela pensou que estava acordada, né? Porque era tudo muito nítido, era tudo muito real. Mas aí sim ela percebeu que na verdade ela estava fora do corpo dela, mas consciente. Aí ela não resistiu e perguntou para aquele médico se o filho dela estava bem e se eles iam embora naquele dia. Aí a enfermeira sorriu e o médico respondeu: ele está melhor e com esse remedinho ele nunca mais vai passar por isso. Mas ainda não vão para casa hoje, só amanhã. E aí o médico ia saindo do quarto, mas parou e voltou e disse: tenha fé, tudo vai dar certo na hora certa. E aí ela acordou sobressaltada, olhou tudo e confirmou que aquilo tinha sido real. Quando amanheceu o dia, veio a enfermeira para dar os remédios para ele e em seguida veio o médico. E ela repetiu ao médico as mesmas perguntas que ela fez àqueles amigos espirituais. E adivinha a resposta? Não vão embora hoje ainda, só amanhã. Tenha paciência, pois ele está melhor. E enfim, no dia seguinte, eles foram para casa. Ela diz aqui que o filho dela já tinha colecionado mais de 10 pneumonias e ela nem sabe contar quantas crises de bronquite. E depois daquela data, ele nunca mais teve nenhum problema do tipo, nem parecido. Sem contar que muitas coisas melhoraram na vida deles na hora certa. E isso só reforça para ela e para todos. Sim, tem gente do outro lado da vida cuidando de nós. E pessoal, por hoje é só. Espero que tenham gostado. Se gostaram desses relatos, deixa um joinha, se inscreve no canal, segue a gente nas redes sociais e compartilha esse vídeo com seus amigos. Um beijo para vocês e até o próximo relato. Tchau!